Glória a Deus, aleluia. Salve, amada igreja, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmãos? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 12. Está dando para ouvir aí atrás, irmão? Tranquilo, tá bem? Amém, glória a Deus. Maravilhoso é estarmos aqui, irmãos, na presença do Senhor, buscando, adorando, louvando, na beleza de sua santidade. Pois só Ele, irmãos, e não há outro além dEle, que seja digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Nós o louvamos e o bendizemos, porque Ele é bom, porque Ele nos salvou, porque Ele mandou o Seu Filho, irmãos, para morrer por nós. A Bíblia diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, irmãos. Foi sem merecimento algum de nossa parte, foi sem que fizéssemos nada para merecer. Mas Ele, por sua infinita graça, amor, perdão, misericórdia, mandou o Seu Filho para morrer por nós, para nos dar salvação. E hoje, irmãos, nós vivemos com uma promessa de vida eterna. Hoje nós vivemos na promessa de que um dia o Filho dele voltará para buscar um povo santo, um povo eleito, um povo que creu e obedeceu no seu santo evangelho. Amém, irmãos? Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, vamos ler apenas 2 versículos, o verso de número 36 e o verso de número 37. Glória a Deus. O verso 36 e o verso de número 37, que está escrito assim na palavra do Senhor. Mateus 12, 36 e 37. Mas eu vos digo que de toda palavra frívola, talvez na tua versão esteja escrito palavra ociosa, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Oremos, irmãos. Querido Deus e eterno Pai, nos encontramos, Pai, neste lugar esta noite para te buscar e para te bendizer, Pai. Para te adorar, Senhor, na beleza de tua santidade, Senhor. Para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez e faz e ainda fará em favor de nós, embora não mereçamos, pois somos pecadores, Pai, e imerecidos, Pai, da tua graça e do teu amor. Nós te agradecemos, Senhor, por uma semana que se findou e te pedimos, Senhor, nos abençoa, Pai, abençoa essa semana que se inicia, Pai. Continua, Senhor, a nos abençoar, a nos alimentar, a nos dar, Senhor, livramentos visíveis e invisíveis. Nos ajuda, Pai, a te louvar, a te engrandecer, a te adorar, Senhor. Não no momento específico do culto em que entoamos cânticos a Ti, meu Pai. Nos ensina a Te cultuar e Te adorar e Te bendizer com os nossos corpos, Senhor. Com o nosso vestir, com santidade nos nossos negócios, com santidade no nosso falar, no nosso agir. E que tudo que venhamos a fazer, como diz a Tua palavra, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que os nossos corpos, que as nossas vidas, que os nossos lábios, que o nosso coração, que tudo em nós te louve e te adore, meu Pai. Sim, meu Pai, eu te peço também por esta pregação, Pai, reconheço, sei que de mim nada pode sair, Pai. Então me usa, meu Pai, com poder, unção e autoridade do alto, e que a Tua igreja seja edificada e fortalecida pela pregação da Tua santa palavra, para que lá fora possamos, Senhor, vencer o mal e o pecado que tão de perto, todos os dias nos assedia. Sim, Pai, pois aqui eu te oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu queria ler mais uma vez Mateus 12, 36 e 37 para frisar. Jesus Cristo diz: mas eu vos digo que de toda palavra frívola que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado.
Meu amado, para contextualizar, o texto que nós lemos, ele se inicia lá no verso 22, onde diz que trouxeram até Jesus um homem que era endemoniado, cego e mudo. E Jesus, irmãos, em sua misericórdia, cura aquele homem. E os fariseus, por terem inveja do ministério de Jesus Cristo, eles dizem no verso 24, este expulsa demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. E por dizerem, irmãos, que Jesus expulsava demônio por meio de demônio, Jesus Cristo os adverte severamente que eles estavam incorrendo no pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, dizendo que para tal pecado não há perdão, a Bíblia diz, nem neste século, nem no porvir. Deixando claro, meu amado, minha amada, que o homem, que o ser humano deve ter cuidado com suas palavras. Nós devemos, irmãos, termos o cuidado para não falarmos movidos por inveja, movidos por ódio ou qualquer outro tipo de sentimento ruim. Caso contrário, nós estaremos correndo o risco de cometermos pecados com as nossas bocas, com as nossas línguas, com o nosso falar. E nos versos 36 e 37 que nós lemos, irmãos, Jesus sai do nicho da blasfêmia, e ele vai trazer agora uma abrangência ainda maior com relação a como devemos usar os nossos lábios, as nossas bocas. E é justamente sobre esse tema, meu amado, minha amada, que nós falaremos, que nós trataremos na noite de hoje. Nós falaremos, irmãos, sobre o efeito destrutivo das palavras. Nós falaremos sobre o efeito destrutivo das más conversações. Falaremos hoje, meus irmãos, sobre como o crente deve e como o crente não deve usar a sua boca. Falaremos hoje sobre os pecados que o ser humano comete com a língua. E essa mensagem, meus amados, se faz importante, visto o peso do que a palavra de Deus diz com respeito ao vocabulário mundano que não condiz com a conduta cristã. E para dar início aqui, irmãos, no texto que nós lemos, nós acabamos de ver Jesus Cristo dando duas duríssimas declarações. A primeira no verso 36, onde ele diz que os seres humanos darão conta por suas palavras frívolas. E no verso 37, onde ele diz que por nossas palavras seremos salvos ou condenados. E é importante ressaltar, meus amados, que diante de um texto como esse, pode surgir algumas perguntas. A primeira, irmão Auricélio, o que é palavra frívola? Palavra estranha, né? Segunda pergunta, como que eu, ser humano, falho, pecador e imerecedor da graça de Deus, conseguirei prestar contas diante de Deus por causa das minhas palavras? Ora, se eu terei que prestar conta das minhas palavras, então está ruim, né, irmão? Quanta coisa errada a gente já falou na nossa vida, eu nem se fala. Terceira pergunta. E se Jesus está dizendo que o homem será salvo ou condenado por suas palavras, então significa, irmão Auricélio, que basta eu adotar um vocabulário santo, basta eu mudar as minhas palavras e ter um vocabulário que agrada a Deus, que terei minha entrada garantida no reino do céu? Será que é isso que a Bíblia está ensinando? E talvez, irmãos, você esteja se perguntando também, mas irmão Auricélio, será mesmo que o Senhor se importa com aquilo que eu falo?
Será mesmo, irmãos, que Deus se ocupa das nossas palavras, ou para Ele tanto faz como tanto fez, não tem importância nenhuma? Irmãos, eu já posso te garantir aqui de início, que sim, faz parte de uma vida cristã ter lábios santos. Nós veremos hoje, não só na passagem que nós acabamos de ler, mas em várias outras, que Deus espera a santidade de seus filhos, não só nos olhares, não só nas vestimentas, não só nos negócios, mas também no meu falar. Por que, irmão Auricélio? Porque a palavra de Deus diz, irmãos, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Em outras palavras, que nem disse Hernandes Dias Lopes em uma de suas pregações, onde ele disse que a boca é o megafone do coração. Quando nós falamos, irmãos, nós estamos externando o que está dentro do nosso coração. De modo que o que sai dos meus lábios é expressão daquilo que está dentro do meu coração. Mateus capítulo 5, verso 8 diz, irmãos, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, entende uma coisa, quando eu falo, quando eu me expresso, eu mostro o quão limpo ou o quão sujo está o meu coração. As nossas palavras, irmãos, têm o poder de mostrar quem realmente nós somos. É possível conhecer alguém só conversando com ela. Mateus 15, versos 18 ao 20, Jesus Cristo diz, mas o que sai da boca procede do coração e contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. E são essas coisas que contaminam o homem. Deixando claro aqui, irmãos, já de início que sim, o Pai Celestial se importa com as palavras que seus filhos proferem. Deus espera santidade no abrir e fechar de nossos lábios. Irmãos, isso foi a introdução. Vamos ao texto que nós lemos, vamos começar a mensagem de fato. E a gente nota, irmãos, que o texto já começa nos alertando. Jesus Cristo diz, mas eu vos digo que de toda palavra frívola que o homem disser, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Jesus, irmãos, já começa dizendo que no dia do juízo o homem dará conta de cada palavra frívola que disser. Irmão Auricélio, que palavra é essa? O que é que significa frívola? Frívolo. Eu fiz uma breve pesquisa no Google, irmãos, para entender, e eu achei o seguinte significado. Ele diz, frívola descreve algo que é sem importância, superficial ou sem seriedade. O termo pode se referir a uma pessoa que age de maneira leviana e fútil. Frívolo também se refere a uma opinião insignificante ou um comportamento que não dá a devida seriedade e atenção para as coisas. Frívolo, irmão, significa tolo, vazio e sem valor, ou seja, os homens, os seres humanos, darão conta no dia do juízo de cada palavra tola, vazia e sem valor. E o alerta que fica, irmãos, é que a palavra de Deus é bastante clara, que há um vocabulário que contamina o homem. Há um tipo de vocabulário, irmãos, que desagrada ao Senhor.
As nossas palavras, assim como as nossas atitudes, também têm peso eterno. O que é que a Bíblia está dizendo para a gente, irmãos? É que existe um tipo de vocabulário que será julgado e condenado. Ao passo, irmãos, que existe um vocabulário santo e puro e que Deus espera daqueles que se dizem seu povo. Há um vocabulário que convém aos santos. Efésios capítulo 4, 29, Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. O que é a palavra torpe, irmão? O que é torpeza? Palavras torpes, irmãos, são baixarias. São palavras desprezíveis, imorais e obscenas. São palavras de baixo calão. Torpeza significa coisa nojenta, repugnante e ofensiva. Ou seja, não saia da vossa boca palavras imorais, não saia da vossa boca palavras imundas. Crente, não saia da sua boca palavras sujas. Palavrões, piadas de duplo sentido de cunho sexual. Porque uma boca suja não combina com uma conduta cristã que agrada ao Senhor. Efésios capítulo 5, verso 3 ao 5, Paulo diz: mas a impudicícia, irmãos, é falta de pudor, de moral. Impudicícia é o mesmo que imoralidades e indecências, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos. No verso 4, Paulo diz: nem conversação torpe, nem palavras vãs e chocarrices. Chocarrices, irmãos, são piadas ou gracejos de mau gosto. E o texto continua: coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que a idolatria tem a herança no reino de Cristo e de Deus. Olha o peso dessa declaração, irmãos. Olha o quão forte é essa declaração de Paulo. Eu achei tão forte que eu achei por bem colocar aqui a mesma passagem na versão da NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, uma versão mais atual, para ficar melhor a compreensão. Paulo diz, na mesma passagem que nós lemos, uma versão mais atual: vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. E no verso 4 ele diz: não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Repito, irmãos, a palavra de Deus é bastante clara com relação ao uso das palavras. É clara em dizer que existem conversas que não convêm a santos. E o texto que acabamos de ler continua dizendo que, ao invés da gente falar coisa imunda, falemos, pois, o que é de proveito para a edificação do nosso próximo. Falemos, irmãos, o que é de proveito para fortalecer e ensinar os nossos irmãos nos caminhos de Cristo. Que nós falemos, irmãos, palavras de gratidão ao Senhor, porque as nossas palavras serão pauta no dia do juízo.
E voltando ao texto inicial, agora eu vou comentar o verso de número 37. Ele diz: porque por tuas palavras, glória a Deus, serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Irmãos, certamente, algum dia, você já escutou alguém dizer que a palavra tem poder? Eu concordo com essa afirmação num certo sentido. Não no sentido que alguns dizem, que alguns creem com relação à confissão positiva. Que crê que você tem que declarar, e ao declarar algo, aquilo vai acontecer. Daí surgiu o eu declaro, eu determino, eu decreto, eu profetizo. E você declara uma bênção e aquilo tem que se materializar, aquilo tem que acontecer. Eu declaro e a bênção vai ter que acontecer. Não, irmãos. A nossa palavra tem poder, mas não esse poder místico que alguns pregam aí mundo afora. Nossas palavras, mas sim, tem poder moral, tem poder ético. Com os nossos lábios nós temos o poder de estragar ou alegrar o dia de alguém. Nossas palavras, irmãos, têm poder de guiar as nossas vidas. Tiago capítulo 3 diz que assim como se coloca freios na boca do cavalo, e por aquele freio na boca do cavalo guia-se todo o corpo do animal. Mesmo Tiago 3 vai falar das grandes embarcações, que um pequeno leme tem o poder de guiar toda aquela embarcação. Assim também é a nossa língua, irmãos. Tem o poder de guiar o nosso corpo. Tiago 3, verso 6 diz: a língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. E quando o texto de Mateus capítulo 12, verso 37 diz que por nossas palavras seremos justificados ou condenados, irmãos, eu posso entender que as nossas palavras têm poder condenatório. Irmão, o Célio então quer dizer que basta eu dizer palavras boas, basta eu mudar o meu vocabulário, parar de cometer pecados com a língua, como o palavrão, a mentira ou qualquer outro, eu serei salvo. É só eu parar, irmão Auricélio, de ter linguagem obscena, que minha entrada no reino de Deus está garantida? Será que é isso que a Bíblia está ensinando? E a resposta é um não, irmãos. Talvez você esteja um pouco confuso, mas permita-me explicar. A palavra de Deus é clara em dizer que ninguém é salvo por seus próprios méritos. Ninguém, irmãos, é salvo por suas próprias obras. Irmão Reginaldo, ninguém é salvo pelaquilo que a gente faz ou deixa de fazer, por aquilo que a gente fala ou deixa de falar. Não é isso que o texto está dizendo, irmãos. Que fique bem claro, e preste bem atenção nessa parte, que fique claro que nós somos salvos pelo arrependimento de pecados e a na obra salvadora de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. De modo, irmãos, que usar os meus lábios em santidade deve ser consequência da minha salvação e não como quem quer cumprir regras religiosas. As nossas atitudes, irmãos, devem convergir em santidade e em glória ao Senhor, mas deve partir de uma vida de relacionamento com Deus. Eu não estou falando aqui de agora eu estou na igreja, agora eu parei de falar palavrão. Não, irmãos. Agora eu estou na igreja, agora eu vesti uma roupinha melhor, com mais pudor. Não é disso, irmãos, que eu estou falando. Uma vez que eu creio em Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador,
Agora, pela ação do Espírito Santo, eu preciso ter as minhas atitudes transformadas, bem como o tema da mensagem de hoje. Eu preciso ter um coração transformado. E uma vez que eu tenho um coração transformado, não deve mais sair da minha boca palavras impuras, palavras imundas, palavras que desagradam a Deus, palavras que ofendem a santidade do Senhor. Parte de um relacionamento com Deus, querido. Quando ele diz que o homem será salvo ou condenado por suas palavras, ele está dizendo que palavras imundas e conversação torpe também são coisas pelas quais nós precisamos nos arrepender. Porque, irmãos, o como eu uso os meus lábios não me salvam, apenas mostram em qual caminho eu estou andando. Porque assim como nós precisamos nos arrepender do adultério, do roubo, da idolatria, da cobiça, do assassinato, assim também eu preciso me arrepender dos pecados que eu cometo com os meus lábios. E que pecados são esses, irmão Auricélio? Nós já falamos aqui de blasfêmias, nós já falamos das palavras imundas e conversações torpes. Mas tem outros, irmãos. A mentira, a falsidade, a calúnia, difamação, maledicências, fofocas, murmurações, orgulho, bajulação, a ira. Tudo isso Deus odeia, irmãos. Só que existem tipos de pecados que os seres humanos cometem com o falar, que Deus mais que odeia, Ele abomina. Provérbios 6, dos versos 16 ao 19 diz: estas 6 coisas Deus odeia, e a 7ª a sua alma abomina, ou seja, Ele mais que odeia. Vamos listar, irmão, conte comigo. Primeiro, olhos altivos. 2, língua mentirosa. 3, mãos que derramam sangue inocente. 4, o coração que maquina pensamentos maus. 5, pés que se apressam a correr para fazer o mal. 6, testemunha falsa que profere mentiras. Irmão Auricélio, qual é a 7ª? Que Deus mais que odeia, Ele abomina. Preste atenção nisso aqui, irmãos. 7º, o que semeia contenda entre irmãos. É o disse-me-disse, é o leve-trás, é o fofoqueiro que só sossega quando vê as coisas pegando fogo. E mal sabe, irmãos, este que comete tal ato, que Deus mais que odeia, Ele abomina o que semeia contenda entre irmãos. Irmãos, e se tem uma palavra que carrega um peso na Bíblia, é a palavra abominação. Pesquisei no Google o que significa abominação. Significa algo detestável, execrável, que causa repugnância, ódio ou repulsa. Esta palavra, irmãos, é usada para descrever coisas horríveis e odiáveis. No uso mais comum, é um adjetivo para descrever uma coisa, ação ou comportamento que provoca extremo desgosto ou ódio. Olha o peso desse pecado, irmãos. Semear contenda entre irmãos. E outro pecado, irmãos, que se comete com a boca é o ofender o irmão com palavras que têm a intenção de rebaixá-lo. Mateus 5, versos 21 e 22, Jesus Cristo disse: ouviste o que foi dito aos antigos?
Não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de racá será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Essa palavra, irmãos, racá, era o mesmo que chamar alguém de doido, tolo, estúpido, imbecil, retardado ou idiota. E Jesus adverte, irmãos, com dureza sobre aquele que trata o seu irmão com tal desprezo. Jesus disse que isso é semelhante ao assassinato, e disse mais, que quem trata o seu irmão dessa forma é réu do fogo do inferno. E eu já estou partindo aqui para a conclusão, irmãos. Estou partindo para a conclusão e eu concluo perguntando: como você tem usado os teus lábios? Como você tem tratado o seu irmão? Como você tem tratado as pessoas próximas a você? Filhos, cônjuge. Você tem usado os teus lábios para abençoar ou para amaldiçoar? Você tem usado os teus lábios como um verdadeiro servo de Deus ou como um servo do diabo? Nós vimos hoje, irmãos, na palavra de Deus, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. De modo, irmãos, que o que sai dos meus lábios é a expressão daquilo que está dentro. Com base em tal afirmação, eu pergunto: o que as tuas palavras dizem sobre você? As tuas declarações, o que você tem falado, expressam o que sobre você? Quando você fala, o teu ouvinte percebe santidade, pureza, amor, temor a Deus? Ou as tuas palavras refletem inveja, mentira, soberba, arrogância, ódio, imoralidades? Ou será, irmãos, que nós temos usado os nossos lábios para falar vocabulários sujos? É importante, irmãos, nós refletirmos sobre as nossas palavras, pois elas dizem muito sobre cada um de nós. As nossas palavras nos expõem. Conhece-se alguém pelo falar. Você poderia estar se perguntando: mas Maurício, e aquelas pessoas que são más, mas ainda assim falam palavras boas? É possível, irmão, alguém ser mau e ainda assim fingir palavras boas para enganar as pessoas com uma falsa piedade. Verdade, irmãos. Jesus fala sobre isso. Jesus fala dos fariseus em Mateus 12:34, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Isso é muito importante, irmãos. Nos ensina que se uma pessoa é má e mesmo assim fala coisas boas, quando ela fala, ela expressa hipocrisia. Porque as nossas atitudes devem andar de mãos dadas com as nossas palavras. É possível dizer eu te amo se eu tiver, mesmo assim, tendo ódio no coração. É possível ter um sorriso nos meus lábios e ainda desejar o teu mal. O nome disso é hipocrisia, falsidade, teatro religioso. Irmãos, eu creio que ficou claro até aqui que o crente em Jesus Cristo deve ter lábios santos. Devemos ter a mesma reação que Isaías ao ver a glória de Deus. Isaías disse:
ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito em meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Irmãos, geralmente, eu costumo terminar minhas pregações com um versículo para corroborar com o tema do que eu vinha falando. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela é tão carregada de falar da importância do uso dos lábios do cristão, que eu não vou terminar com um versículo, vou terminar com 4. E eu já passo para os irmãos do louvor. Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Tiago 3, verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, este é homem perfeito, capaz de também refrear todo o corpo. E para finalizar, Colossenses 3, versos 8 e 9. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Amém, queridos? Aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória.